Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Que Deus em Cristo venha abençoar as vossas vidas, que Deus em Cristo possa abençoar as vossas famílias de uma maneira especial. Eu gostaria de, através desse vídeo, compartilhar com vocês um pouquinho do Evangelho. Eu gostaria de estar lendo um texto sagrado que se encontra na Palavra de Deus, o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e o versículo de número 1 em diante. Se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa e quiser nos acompanhar com a leitura, acompanhe comigo. Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenas de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Como nós percebemos através dessa leitura, um texto bastante conhecido da igreja, daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que têm uma certa familiaridade com a Bíblia Sagrada, conhece muito bem o texto que nós acabamos de ler. É um texto conhecido que narra o princípio da igreja de Cristo Jesus, e este capítulo 12, ele narra que o rei Herodes, ele veio a começar uma perseguição sobre alguns dos apóstolos que haviam andado com Jesus na época. O texto nos informa que o rei Herodes, ele mandou prender alguns dos apóstolos. E o texto diz que ele pegou a Tiago, que era irmão de João, e veio a matar a espada. O texto continua narrando que nos versículos seguintes, ele também mandou aprender Pedro, lançou Pedro na prisão, e Pedro era vigiado 24 horas por 4 quartenas de soldado, ou seja, 16 soldados guardavam a Pedro na prisão. A Bíblia narra que eram os dias dos asmos, era a semana da Páscoa, e no dia seguinte o rei Herodes aguardava para matar também a Pedro, assim como havia feito com Tiago. E o interessante que a gente percebeu no versículo que eu fiz questão de frisar aqui nesse dia de hoje, enquanto Pedro estava guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. A Bíblia não narra como que era a oração que a igreja fazia. Mas quem sabe a gente deve se imaginar, deve se pensar. Quem sabe a igreja falando: Deus, salva Pedro. Deus, tira Pedro da prisão, livra Pedro. Quem sabe assim a igreja orava. Mas a igreja orava fervorosamente, pedindo que Deus viesse livrar a Pedro da prisão. O que é interessante, meus irmãos, é que a igreja do século presente, que a gente estamos vivendo, ela tem desprezado a oração. A igreja, ela gosta muito dos cultos de louvor e dos cultos de adoração, mas a oração tem sido rejeitada, tem sido desprezada por muitos dos irmãos. Eu quero deixar aqui pelo menos um ponto para a gente pensar, para a gente refletir nesse dia de hoje. Pense comigo e acompanhe o meu raciocínio. A oração, ela sempre muda o que precisa ser mudado. Essa é uma verdade que a gente precisa entender. Que a oração, ela sempre muda o que precisa ser mudado. Nós vemos todos os dias relatos de pessoas que receberam diagnóstico médico negativo,
Pessoas que foram desenganadas pelos médicos. E de repente oraram, clamaram a Deus e aquele diagnóstico ele foi revertido. A oração naquele momento mudou o que precisava ser mudado. Deus mudou o diagnóstico médico através da oração. Uma outra verdade também é que às vezes a oração ela muda uma realidade. Ela muda a realidade, ela muda o cenário. Um exemplo disso é quando Josué estava em uma batalha, quando Josué estava em uma guerra e havia necessidade que o dia se prolongasse. O texto sagrado diz que Josué orou a Deus, e muitos conhecem o texto que diz que o sol veio a parar, ou seja, o dia se prolongou. Tudo isso através da oração. Algo muito interessante que eu gostaria de frisar através dessa mensagem é que muitas vezes a oração ela não muda uma realidade, ela também não muda o diagnóstico, mas ela muda a vida do orante, ela muda a visão, ela muda a sua forma de pensar. Mas uma coisa que a gente precisa frisar e precisa entender, que a oração sempre muda o que precisa ser mudado. A igreja do século 21 precisa entender que ela não deve desprezar a oração. Ela deve fazer como a igreja do século I fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro, para que Deus viesse livrar a Pedro da prisão. Voltando aqui na vida do orante, da pessoa que ora, da pessoa que clama a Deus, muitas vezes nós oramos, nós pedimos a Deus que Deus venha realizar, que Deus venha fazer aquilo que precisamos que seja mudado, que seja transformado na nossa vida. Mas às vezes Deus quer mudar você, às vezes Deus quer mudar a sua vida. Você quer ver um exemplo disso? Tem um texto muito clássico e conhecido da igreja. A Bíblia diz no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios que o homem chamado apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, espinho este que ele vem a chamar de mensageiro de Satanás. E a história, a Bíblia narra que ele orou 3 vezes a Deus para que Deus aliviasse aquela enfermidade da vida dele. E o texto diz que a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. Se você continuar observando a leitura ali, você vai perceber que Paulo entendeu que naquele momento a sua vida que precisava ser mudada, que precisava ser moldada. E é isso que muitas das vezes você precisa entender, que a oração ela vai mudar na sua vida aquilo que Deus quer que mude. Às vezes você é uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante, e às vezes Deus quer mostrar algo para você através disso que você está passando. Quem sabe se Deus aliviasse ali aquele mensageiro de Satanás que Paulo vinha falar que era o mensageiro de Satanás. Quem sabe Paulo tinha se exaltado, se gloriado pelo tamanho das revelações que ele tinha visto no céu a qual ele foi arrebatado. E aí Paulo narra: pelo que eu me gloriarei nas tribulações, nas fraquezas, nas injúrias, porque quando eu estou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então você não deve deixar de orar. Você tem que voltar à prática da oração. Deus fala com você nessa noite que faz tempo que não ora, faz tempo que não clama, faz tempo que não busca o Senhor. Quanto tempo faz, meu irmão, minha irmã, você que perdeu a intimidade com o Senhor, você que tem rejeitado, você que tem desprezado a oração?
O Senhor te chama para você voltar à prática da oração através dessa mensagem. Olha que Pedro estava encerrado na prisão, Pedro estava aguardando a sentença. Enquanto isso, a igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava buscando a Deus. E o texto sagrado diz que de repente Deus enviou um anjo na prisão e as cadeias de Pedro foram livres. Pedro saiu daquela prisão ileso. Pedro saiu pelas portas da frente. As algemas caíram. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh meu irmão, oh minha irmã, você precisa voltar à prática da oração. O Senhor te chama urgentemente para você desenvolver uma comunhão, desenvolver uma intimidade com Ele. Quem sabe eu estou falando com pessoas agora que já estão durante muitos anos orando, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma direção. E até agora Deus tem se calado, e até agora Deus tem ficado em silêncio. Talvez você precisa mudar a sua visão. Talvez você precisa mudar a sua visão concernente a Deus. Deus não tem te respondido. Você tem se tornado uma pessoa íntima de Deus há 3, há 4, há 5, há 10 anos. Você tem desenvolvido uma intimidade com Deus. E é isso que Deus está requerendo da sua igreja. Que viemos voltar à prática da oração. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Que Deus abençoe você através dessa palavra. Que através dessa palavra você venha se despertar. Quem sabe você precisa enxergar as coisas de uma forma diferente. Você se lembra de Davi? Quando Deus havia falado que ia tirar a vida do seu filho. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel que Davi orou a Deus durante 7 dias consecutivos. E Davi rasgou a sua veste, Davi rasgou as suas roupas, Davi se cingiu de cinza como um sinal de humilhação. E durante 7 dias, Davi clamou, Davi buscou ao Senhor. Mas quando chegou no final, a Bíblia diz que Deus tirou a vida do filho de Davi. E todos pensavam que ali seria o fim do rei Davi, que tudo teria acabado, porque o rei Davi já não comia durante 7 dias, o rei Davi já não se alimentava, o rei Davi já não queria saber mais de nada. Mas quando todos pensavam que era o fim do rei, a Bíblia diz que o rei se levantou, tomou um banho, se alimentou e entrou no templo para louvar a Deus. Ou seja, a oração mudou a vida do orante. A oração mudou a vida, mudou a visão daquele que estava orando. Porque quem sabe naquele momento ele entendeu que as coisas não é feita do jeito que ele pensa. As coisas não são feitas do jeito que nós pensamos. Hoje parece que é um paradoxo a igreja do século que nós vivemos. A igreja se diz cheia do Espírito Santo, mas ela não ora, mas ela não jejua, mas ela não se consagra. Mas nós nos intitulamos que somos cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer que é uma incompatibilidade. Não tem como você dizer que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não tem como você dizer que é uma pessoa íntima de Deus se você não ora. Amém? Espero que você tenha entendido o recado de Deus. E através dessa mensagem, eu quero aqui deixar um convite a vocês. Nessa sexta-feira, essa próxima sexta-feira agora, estaremos nos reunindo na Igreja Assembleia de Deus Ministério São Lourenço da Serra, para buscar a Deus em oração. Estaremos ali toda a igreja clamando, buscando ao Senhor.
Eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja. Eu quero citar a rua Inhabatã, o número 270, São Miguel Paulista, bairro Nitroperara. É facinho de você encontrar. É uma travessa da Marechal Tito. Rua Inhabatã, número 270. Nessa próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, eu estarei ali buscando a Deus. Eu estarei ali juntamente com você, clamando e buscando ao nome do Senhor. Amém? Você aceita o convite? Deixe o seu comentário aí e vamos junto até sexta-feira orar e buscar a Deus.